Recording in progress. Bom, boa noite a todo mundo. Vamos falar hoje das maternidades que a gente vai ler na primeira manhã de Rosh Hashanah. Então, eu vou botar a minha apresentação e vamos começar com uma pequena introdução antes de nós introduzir mesmo na leitura dos textos bíblicos. E muitos de vocês que já me conhecem sabem que eu estou trazendo as fontes mesmas. E o que eu proponho para vocês é reler de novo as fontes com o foco posto nas mulheres. Coisa que sempre a gente lê questão de mulheres, mas fica em outro plano, ficando ao lado. E o que eu venho lhes propor é botar a mulher no centro da história, contar o que se falam delas mesmo. Então, a gente vamos ler com outros olhos os textos das mulheres que nós vamos a ler em Rosh Hashanah. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar estou tentando mudar. Ok. A primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho só por cima é a questão dos filhos e como os filhos estão apresentados como uma bênção nos textos bíblicos. É uma obviedade, mas vamos a deter-nos em alguma coisa. Vamos fazer uma introdução pequena de Rosh Hashanah e dois conceitos. Um, Yom HaZikaron, ou Yom Zichron Truah, e outro, Yom Arat Olam. E depois a gente vai ler as maternidades. Ok? Então, o primeiro que nós temos é no livro do Gênesis, sim? No primeiro capítulo. A nossa Torá fica aberta com a criação e já no primeiro capítulo Deus cria no sexto dia o ser humano, sim? O homem, a mulher, e fala para eles, Deus os abençoou e falou para eles, fructificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetê-la. Ok? Vaibarech otam Elohim, vayomer lahem Elohim, pru urbu umileu et haaretz. Ok? Esse é o primeiro mandamento que nós recebemos com a criação, a multiplicaos. E vamos a ver que na Torá toda, na Torá e na língua, em português, em argentino, toda a questão da reprodução está associada à reprodução da terra. Então, pru urbu, a palavra pru, sim, fructificaos, vem justamente da palavra pri, da fruta. Ok? Então, os filhos, como uma fruta do ventre, são uma bênção e essa é nossa missão nesse mundo. Sim? Nos multiplicar, encher a terra, essa é a nossa bênção. Ok? Agora, quando nós vamos mais para frente, vemos que essa bênção tem uma contradição, não uma contradição, uma oposição. Ok? Então, nós lemos no Shmot, no livro do Éxodo, presentarás culto ao Senhor teu Deus, que abençoará teu pão e tua água, e te preservarei da enfermidade. E qual é a enfermidade? Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Completarei o número dos teus dias. Então, a Torá nos fala que se você fica fazendo as mitzvot e o que o Deus quer, você vai ter a bênção. Mas se não,
vai ter enfermidade, você não vai completar os dias. E no caso da enfermidade, nesse caso, a oposição é mulher estéril ou mulher que aborta. E aqui a palavra é meshakeila. Isso é, ou como o texto está falando, é aborta, mas no hebraico moderno, essa palavra ficou ligada aos pais que perdem filhos. ¿Sí? A mãe ou pai que perdem um soldado ou uma coisa. No texto, na Bíblia, isso era especificamente um aborto. A gente está falando 4.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, tinha muito aborto, tinha muita morte infantil. Então, tinha muita mulher e muito pai que ficavam sem filhos. Mas fíjense que aqui o texto fala da mulher. E a mulher que é estéril é mulher acará, mulher sem raiz. Mulher que não... Acará também é uma palavra que se fala para extrair a árvore, né, com a raiz. É uma mulher que não consegue, não tem raiz, não tem nada dentro de si. Então, temos a primeira bênção no primeiro capítulo do Gênesis, temos no Éxodo e em outras fontes o tema da esterilidade como uma enfermidade, como uma maldição. É uma coisa que Deus faz se você não continua as mitzvot ou não faz o que o culto precisa de você. Aquí estamos no libro de Devarim, Deuteronomio. Si hubieres esos preceitos, si os practicares fielmente, otra vez, o Señor teu Deus guardará para contigo alianza de misericordia que juró a tus pais, amándote, abençoándote, multiplicándote. 3 ações, amándote, abençoándote, todo conclui na multiplicação. Abençoará o fruto de teu vientre, o fruto do solo, teu trigo, teu vinho, teu óleo, as crias de tuas vacas, de tuas ovelhas. A gente está falando de um povo de pastores. E agora, serás bendito, não haverá no meio de ti quem seja estéril. E aqui é a primeira vez que aparece o conceito de esterilidade que poderia falar de um homem, a única vez. Macho ou fêmea, tanto entre os homens como entre os animais. Lo yebeja, akar, beakará, em masculino e em feminino. Ok? Então, a bênção é multiplicar, que você tenha filhos e que não tenha esterilidade. Ok? Muito bem. Agora vamos a Rosh Hashanah. Isso é... Fizemos um parêntese, ¿sí? De o que significam os filhos. São duas coisas. Na época bíblica, o valor da mulher era o valor dos filhos. E não de todos os filhos, sino dos filhos varões. ¿Sí? A mulher não conta naquela época. A herança, tudo é uma coisa patriarcal, toda a linha é pelos homens da família. Ok. E agora, duas coisas vinculadas com Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dos nomes é Yom HaZikaron, ou Yom Zichron Trua, o dia da lembrança do sonido do shofar, ou das trombetas, ou o que for. E a gente lê, no 7º mês, no primeiro dia do mês, haverá um Shabbaton, sábado para você, uma lembrança com toques de shofar, uma santa convocação. Essa é a festa que nós temos na Torá. Na Torá, Rosh Hashanah é o 7º mês do ano. O que quer dizer o 7º mês do ano? Começa a segunda parte do ano. ¿Sí? Os primeiros 6 meses começam Nisan, com a primavera, e aqui Tishrei começa a segunda parte do ano. Estamos outono, ¿ok?
Estamos no equinoccio de outono, ok? E o que acontece aqui é que o que quer dizer equinoccio? Que a noite e o dia são iguais. Equi é como equivalente, igual, e noxio, nox é noite. A noite e o dia são iguais. E começa o período que nos acerca para o inverno, ou seja, começam a se prolongar, ¿sí?, as noites. Começa o período mais oscuro do ano. Esse é nosso Rosh Hashanah da Bíblia, ¿sí? É o começo das primeiras chuvas. A gente vem de um verão muito seco, ¿sí?, na terra de Israel, muito árido, muito estéril, poderíamos falar, ¿sí? Temos deserto, e são as chuvas a que vão fazer fértil a terra. Eu estou falando isso para que vocês façam depois a comparação com a questão da esterilidade da mulher. Essa é a época onde a terra começa a ficar fértil pelas primeiras chuvas, que depois se vão fazer mais fortes. E em Sukkot a gente pede para mais e mais chuva, mas aqui é a primeira chuva. E também simboliza mudança, ¿sí? Das árvores, começa a mudança, que nem a mudança que depois, mais na frente, vai propor o ano novo, ¿sí? Por isso, com essa igualdade da noite e do dia, o signo do zodíaco é a Libra, que é a justiça. A Libra é o signo do zodíaco, que começa também 22, 23 de setembro, e é a Libra, ¿sí? A justiça. Então, o que quer dizer com isso? Que a nossa tradição está inserta em coisas mais globais e que pegaram coisas de tradições ancestrais da Babilônia, da Mesopotâmia. Tudo isso na Mesopotâmia já era, ¿sí?, um dia de juízo, era um dia... eles rezavam para Ishtar, a deusa da fertilidade, ok? E os primeiros hebreus e os judeus que depois conviviam com todos esses povos, tomavam essas coisas que depois ficaram em um caminho diferente que é o nosso judaísmo. Mas tem muitas dessas coisas do Rosh Hashanah que mudaram e que já não tem essa forma, mas que eles tiraram das costumes dos outros povos. Então, esse é o nosso Rosh Hashanah. O sétimo dia o primeiro dia no sétimo mês. E o sétimo mês tem a força que nem o Shabbat para os dias. ¿Sí? O Tishrei, naquela época, faz a mesma coisa, a mesma relação para os meses, que o dia sétimo, que o Shabbat para os dias. Ok? Muito bem. E na leitura da Torá, na liturgia, o que nós vamos a fazer nos rezos, na prece que vamos fazer, vocês sabem que Shabbat e todas as festas, em lugar de ter 3 rezos, tem 4. ¿Sí? A gente tem Arvit, a gente tem Shacharit, a gente tem Mincha, mas no meio fica Musaf. E o Musaf é a leitura que a gente só faz nas festas e em Shabbat. E o que vai passar em Rosh Hashanah é que o Musaf da festa, que precede a leitura da Torá e que depois dela chegam o toque do shofar. E no Musaf, dentro de Musaf,
a coisa mais importante que nós temos é a amidá, a leitura que a gente faz de pé, que é a tefilá, é a prece mais importante. E lá a gente tem três brachot que fazemos. Uma que é Malchuyot, onde a gente fala que reconhece a Deus como rei. ¿Sí? ¿Por quê? Porque ele crê. E isso nos leva a rei do mundo, a rei da criação. ¿Sí? Nós reconhecemos ele como rei de toda a humanidade, de todo que é criado. O segundo tema aqui é Zichronot, recuerdo, ¿sí? Recordação. E a gente fala todo, agora a gente vai ver, pero é isso, a gente recorda como Deus fez conosco o Brit, ¿sí? O pacto com o povo judeu. E o shofarot é a sinal de que com isso nós lembramos a Deus como rei, lembrándolo a ele como rei, e todas essas coisas, essas três brachot fazem a força do dia. Reconhecemos Deus como nosso rei, nosso criador, ok? E todas essas brachot é um conjunto de brachot que nós vamos a ler 10 versículos, 3 da Torá, 3 dos Salmos e 3 dos profetas, e uma bênção final. Na Torá nos recordamos a Noé e os escravos, e lembramos quando os judeus ficaram pecando, mas Deus lembrou de todos eles e tem um versículo para cada um. Salmos, a gente lê como nós lembramos as maravilhas que Deus fez na criação. Os profetas também, que evocam a lembrança de Deus e dos primeiros dias. Aliança com seus pais, quando os tirei do Egito à vista das nações para ser o seu fila de Musaf, son de Musaf. É toda a questão da lembrança, ¿sí? Como Deus lembrou a nosso povo ou as pessoas de nosso povo. Okay? Então, é como a mamusca. Nós temos o meio do dia de Rosh Hashanah, na metade do dia de Rosh Hashanah, nós temos a Torá, Musaf, Shofar. Dentro dessa Torá, Musaf, Shofar, nós temos a Midá. Dentro da Midá, nosotros tenemos Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Y o meio es Zichronot. ¿Okay? Como una mamusca. No estoy consiguiendo pasar a... Agora sim. E depois dessa que nós falamos a tefilá do Zichronot e de Malchuyot, nós lemos essa outra tefilá, que é Ayom Maharat Olam, Ayom Yamid Bemishpat Kol Yetzurei Olamim. Hoje é o dia do nascimento do mundo. Hoje toda a humanidade é julgada, tanto como filhos quanto como servos. Se como filhos... Rahmeinu que Rahkem Belbanim. Tende misericórdia de nós como um pai tem misericórdia de seus filhos. Assim como servos, blá, blá, blá. Então, hoje é o dia do nascimento do mundo. Arat Olam. A palavra Arat Olam é, não sei como se fala em português, é parto. Parto? É? O parto. De aí a palavra Ore, pai, mãe. More, sim, o maestro, ou quem alumbra, quem dá luz. Então, como esse é o dia do nascimento do mundo, Deus, lembrando desse dia,
¿sí? Lembra de nós e vai a fazer o julgamento de cada um de nós. Agora bem, quando é o nascimento do mundo? Eu pergunto para vocês. O mundo ficou feito em 6 dias. O nascimento do mundo do primeiro dia, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Quando é a Yom Harat Olam? É o primeiro dia? Então, Rosh Hashanah, na verdade, ou seja, a criação do mundo, é a criação do sexto dia. Quando Deus cria o Adão, ¿sí? o primeiro homem. Então, é o 25 de Elul. Elul tem 29 dias. É o 25 criando os bichos. Ok? E só Rosh Hashanah vamos a comemorar a criação do homem. E essa criação do homem é o parto. Deus faz com o homem, ou seja, um parto simbólico, é o parto do homem, ok? E fíjense como fala aqui, se como filhos, somos filhos de Deus, ¿sí? Como filhos, Rahmeinu que Rahem Avel Banim, ten misericordia. A palavra Rehem, Rahamim, que a gente é misericórdia, mas vem da palavra Rehem. Rehem em hebraico é útero. É o útero. É uma palavra vinculada com a mulher, com a feminidade. ¿Sí? Mas olhem a diferença, que também tem uma palavra que nos chega do mundo grego, que também vem de útero, mientras que a palavra que vem do hebraico é do útero, rahamim, misericórdia, a palavra que nos chega do grego é histeria. A mulher é uma histérica. Histerion é o útero. ¿Sí? O mesmo conceito, do útero, traz a histeria e a nossa tradição traz a misericórdia. A misericórdia vem, o córdio é coração, é coração quebrado, né? Também não é a mesma coisa, mas dá para entender o que é o rahamim. ¿Sí? É um sentimento próprio da mãe, de alguém que tem filho no ventre, não é? É muito bonita essa tefilá. O que a gente tem que perguntar é se poderia mudar a palavra pai por mãe. Por que Deus tem que ser um pai e não uma mãe? Se tem regem, se tem útero. Mas hoje não vamos a discutir isso. Vamos deixar que Deus seja pai. Ok, o primeiro homem foi criado como conclusão de toda a criação. Então, Rosh Hashanah é o dia do nascimento de todo mundo. Ok, então, finalmente, com essa introdução, vamos chegar às mulheres que a gente vai ler. Então, em Rosh Hashanah, diz o Talmud, Sara, Raquel e Haná foram lembradas. ¿Sí? E essa é a fonte do Rabino Eliezer, que fala que memorial do toque de trompeta é a lembrança de Deus dessas mulheres, Sara, Raquel e Haná. Hoje a gente vai falar só de Sara e Haná. E no Tanakh, na Bíblia hebraica, nós temos 6 mulheres estériles que finalmente conseguem dar à luz. Sara, que a gente vai ler hoje, Rivka, a mulher de Yitzhak, que fica um período de 10 anos aproximadamente sem filho, e depois tem os gêmeos. Rachel, que é aquela amada por Jacob e que não dá filho até que nasce Yosef e depois Benjamim, e ela morre no parto.
a esposa de Manoach, a mãe de Shimshon. Hannah, nossa protagonista, é uma mulher vinculada a Eliyahu Anabí, ¿sí? O profeta, o Elisha, que é o discípulo de Eliyahu. Agora, todas essas 6 mulheres sofrem um episódio prolongado de infertilidade, ¿sí? E às vezes, como o que vamos a ler nós, agravado pela presença de uma outra esposa menos amada, embora mais fértil, ¿no? Que dá filhos ao marido. E a fertilidade da mulher, nesses casos, só é alivianada por meio da intervenção milagrosa de Deus. E, obviamente, todas elas dão a fertilidade. Eu fiz a minha mestria em Cincinnati com esse tema, que talvez a minha tese é que a esterilidade das mulheres não é esterilidade mesma, sino é a ausência de filho varão. Mas pode ser que... Bom, então, vamos a ler rapidamente a Parashá. A Parashá do primeiro dia começa assim: o Senhor visitou Sara, lembrou Sara. Vemos isso porque o dia da lembrança de Sara. O Senhor visitou Sara como ele tinha dito e cumpriu em seu favor que havia prometido. Ou seja, o nascimento que nós vamos ler aqui é o nascimento do primeiro judeu. Assim como Deus, o nascimento do primeiro homem, é o parto de um menino judeu. Então, estamos emulando, estamos... é como uma cópia, né, do trabalho de Deus, isso que vai acontecer aqui. Então, por isso a gente lê isso. Mas, antes de ler a Parashá, vamos a ir a ver a Sara, como ela aparece na Torá, e tudo o que diz de Sara a Torá. Então, nós vamos ao capítulo 11, ¿sí? A Parashá começa no capítulo 21, se eu não lembro mal, ou 17. Agora vamos ver. Mas agora vamos para trás. Quando aparece Sara, então, fala assim: eis a descendência de Terach. Terach é o pai do Abraham. Abraham, Nahor, Aram, não importa quem. Abraham e Nahor casaram-se. A mulher de Abraham chamava-se Sara, de Nahor Milcá. A gente agora não fica aí. E aí, a continuação, nem bem aparece Sara. A única coisa que a gente sabe de Sara, além de ser a mulher de Abraham, é Sara era estéril e não tinha filhos. Ou seja, duas frases, a mesma coisa. Sara Kará em la Veled. Sara era estéril e não tinha filhos. Assim é a apresentação dela. Eu chamo isso cena 1, apresentação. Terach tomou seu filho Abraham, seu neto Ló, filho de Abraham, e Sara, sua nora, mulher de Abraham, seu filho. Ok? A apresentação dela, não sabemos se era bonita, se era jovem, não jovem, se era de uma família até agora. A única coisa que o texto fala, Sara era estéril, condição, não tinha filhos. Ok? Do 11 a gente vai para o capítulo 16. Sara, mulher de Abraham, não lhe tinha dado filhos. Mas, possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abraham: eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava para ver se, ao menos por ela,
eu posso ter filhos. E esse capítulo eu chamo útero substituto. Abraham aceitou a proposta de Sarai. Sara tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passados 10 anos que Abraham habitava na terra de Canaã, e deu a mulher a Abraham, seu marido. Então, olha aqui todas as vezes que falam. Sara, mulher, não lhe tinha dado filhos. O Senhor me fez estéril. A menos por ela eu posso ter filhos. Ou seja, ela estava entregando a escrava para que o filho da escrava fizera uma família para ela. Sim? Isso que agora não é tão esquisito, útero substituto, nós chamamos subrogação. Mas isso é muito antigo, tão antigo que a gente tem outras fontes que falam disso. Por exemplo, nas leis da Hammurabi, o Código de Hammurabi fala: se um homem tomar uma esposa, ele não lhe der filhos, e ele pretender tomar outra esposa, e ele, esta segunda esposa, bueno, 146. Se um homem tomar uma esposa, ela lhe der uma esta será se tornar igual à esposa dele, porque ela lhe deu filhos. Seu senhor não venderá por dinheiro, mas poderá manter como escrava, contando entre as servas. Ou seja, essa é uma costume que se uma mulher não tinha filhos, poderia dar a escrava a seu marido, e a escrava não podia ter igualdade na posição da esposa legal. Hammurabi, 1750 antes da era cristã. Ok? Aqui tem... Ok. Então, o que fez Sara era uma costume da época. Depois de 10 anos, e aí falava, eles estiveram 10 anos na terra de Canaã, sem filhos. De aí também a Alahá toma que se 10 anos um casal não tem filhos, o homem pode pedir o get, sim, o divórcio para a mulher. Esse continua até hoje como alahá. Hoje também tem mudado muita coisa. Já algumas coisas da medicina conseguem penetrar na comunidade. Mas poderia ser assim, ou seja, poderia. Tem um filme maravilhoso, agora não me vou lembrar o nome, israelense, de um casal que tinha muito amor entre eles, e que depois de 10 anos a família pressionou a ele para... Agora me vou lembrar, um filme maravilhoso. Ok, então a Sara deu a escrava para Abraham, que era costume da época. Ok? Cena 3, a outra. O Abraham aproximou-se a Agar, ela concibió, e Agar, viendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sara disse a Abraham: caia sobre ti. Eu preciso ler. Pode me botar, Richard? Não, eu posso ler de aqui, está muito longe, eu não trouxe os meus óculos. Não, sim, eu não posso. Ok. Senão eu tenho que me parar, que não tem problema. Posso me parar? Sim, mas aí não dá para... Tem embaixo, né? Não pode botar para mim aqui? Ah, entendi. Você está querendo ver a... Claro, pode ou não? É que daí teria que... Ok. Tem que desfazer. Bom, aí, tá bom. Então, a mulher concebeu, então começou a desprezar a Sara. Então Sara disse a Abraham: caia sobre ti o ultraje que me é feito, deite minha escrava, ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti.
Abrão respondeu-lhe: tua escrava está em teu poder, é tua. Você faz o que quiser com a escrava, não é minha, é tua. E Sará maltratou-la de tal forma que ela teve que fugir. Não, está bem, agora eu consigo ler. Ou seja, essa moça tinha um filho do chefe da tribo, tinha do patriarca. Não podia mandar ela embora, não podia fazer nada. Ela tinha dado a mulher ficou fazendo piada com ela, humilhando ela. Então, ela, a única coisa que podia fazer era maltratar a ela, e aí é que ela tomou a decisão de fugir. Ela não podia mandar embora ela. Ela fez coisa. Mas essa é uma. Esse é outro, esse é um jacimento da Turquia, que também, esse é um contrato prenupcial que tem mais de 4.000 anos. E o documento diz, em caso de infertilidade da esposa, o marido poderá recorrer aos serviços de uma escrava ou de uma hieródula, que é uma prostituta sagrada, para gerar um filho. O bebê será o herdeiro legítimo da família e a mulher que prestasse o serviço de gerá-lo recibirá a liberdade, se for uma escrava, ou uma doação substancial para o templo em troca. Era uma prática comum, o que fazia Sara, que para nós é uma coisa esquisita, não é? Mas é uma prática super comum. Ok. A promessa, cena 4. Ainda a gente não chegou a Parashá, ok? Diz Deus a Abraão, não chamarás mais a tua mulher Sarai, e se Sará, eu abençoarei, e dela te darei um filho. Outra vez, eu abençoarei. 2 vezes repite, eu abençoarei. Eu abençoarei, e dela te darei um filho. Eu abençoarei. E ela será mãe. Mãe de não, mãe de nações. Delas serão reis. Abraham postrou-se como rosto por terra e começou a rir. O primeiro que ri é Abraham, mas depois os mensageiros vão ficar zangados com Sara que ri. Sim? Um homem pode rir, uma mulher não. E começou a rir, dizendo consigo, poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? A questão dos anos aqui é outro tema. A gente não vai mexer aí, mas eu gosto de pensar com a metade dos anos. Certamente o Abraham tem 50 anos e a Sara tem 45 anos. Por quê? Aí volta para outra. Porque Sara está na menopausia. E o texto fala disso para nós. Sim? Agora vamos ao capítulo 18. Abraham levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Abraham foi deprisa à tenda de Sara e falou para ela, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. A mulher sempre na cozinha e na tenda das mulheres. Enquanto comiam, disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, nessa época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Richard, eu li toda... Não, bota mais pequeno porque eu acho que... Ok, sim. Bota mais pequeno. Ok. Não, tanto não. Ok. Aqui. Sara ouvia
por detrás, ¿sí? Eso ahí, a mulher é fisgona. Ela, sim, ouvia por detrás da tenda. Também tem uma coisa, uma misoginia no texto, sim? Tem como um tratamento diferente a mulher. Então aqui falam, Abraham e Sara eram velhos de idade avançada e Sara tinha já passado da idade. No hebraico, não é uma tradução boa, no hebraico fala Abraham e Sara Zkenim, Baim Bayamim, Hadal Liot le Sara Orach Kanashim. O sea, acabou de ter a menstruação, Sara. Ficou com a menopausia. ¿Ok? Então, por supuesto, não pode concebir. Então, ela pôs a rir secretamente. Então falou, velha como sou, disse ela para si, se consigo. Conhecerei ainda o amor, e o meu Senhor também é já entrado em anos. Ou seja, como vou ficar fazendo amor com esse velho aqui? Eu já estou passada, eu já não vou conseguir ter um filho. Então, o Senhor disse a Abraham, por que se riu Sara? Ele ficou xangado com a risa de Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho, velha como eu sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em ano, nessa época, voltarei a tua casa e Sara terá um filho. Ok. 18. 20. Ok. Ese es un intervalo que vamos a pasar. Eso aquí es cuando, de ese capítulo es interesante, porque o Abraham es la segunda vez que raptan a Sara, que era una costumbre también muy de la época. Una mujer bonita era raptada por cualquier uno. Y para eles ficar com a mulher, matavam o marido. Então, Abraham falava para Sara dizer que era irmã, que não era o marido. E aí, um rei ficou com ela. ¿Sí? Abraham dizia que Sara era sua irmã. Abimelech, rei de Gerar, arrebatou-la. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimelech e disse-lhe, vais morrer por causa da mulher que roubaste, porque é casada. De ese hombre que es profeta, y él rogará por ti para que conserves a vida. Tomó entonces Abimelech, ovelhas, bois, bueno, y a mulher ficou de volta para Abraham. Entonces, 17, olhem o que aconteceu. Abraham que curou Abimelech. O sea, o rei, cuando arrebatou a Sara, ficou com uma enfermidade. Qual era a enfermidade? Sua mulher e sua serva começaram a dar novamente a luz, ficaram estériles. A presença de Sara no palácio desse rei fez que todas as mulheres, símbolo mesmo da esterilidade. Não só ela, sino que transmite como uma plaga, ¿sí? Como uma enfermedade, e só quando a Sara voltou para Abraham, de todas as mulheres da casa de Abimelech por causa da Sara, mulher de Abraham. Esse que nem um intervalo para que vocês vejam a força da esterilidade dessa mulher. Parece que espalha a esterilidade. E então, aí sim, chegamos a nossa paraxá. Depois de todo isso, o Senhor visitou Sara como lhe tinha dado, e a palavra clave é Adonai Pakad Sara, como Zahar, se acordou, recordou, visitou. E cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebió e, a pesar de sua velhice, dio
tempo fijado por Deus. Abraão pôs o nome Isaac ao filho que lhe nascera de Sara. Sim? Bom, e depois ela amamantou filho, ou seja, fala da maternidade, e depois a gente vai ler o que acontece com Agar e o dia seguinte a Keidat Yitzhak. Mas olha todo o que a gente leu da Sara e a sua condição de esterilidade. Sara era estéril, não tinha filhos, não lhe tinha dado filho. O Senhor me fez estéril, ao menos por ela eu posso ter filhos. Eu abençoaré e dela te daré um filho, eu abençoaré e ela será mãe de nações e dela serão reis. Seria possível a Sara conceber, ainda na idade de 90 anos, e Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, a qual chamarás Isaac, blá. Mas minha aliança eu a farei com Isaac, que Sara te dará à luz. Será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Em um ano, a essa época, voltarei a tua casa e Sara terá um... Concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz um filho, Abraham. Abraham pôs o nome Isaac ao filho, que lhe nasceu de Sara. Quem terá previsto que Sara amamantará filhos a Abraham, porque eu lhe di um filho em sua velhice. Ven todas as... O sea, a Sara é sinônimo de esterilidade e a pressão para ter um filho, porque esse filho é a prova de aliança, do pacto de Deus com esse povo. Essa é a nossa Sara, ok? E agora vamos a ler outra maternidade completamente diferente, de uma outra mulher que é a Haná, e aí vamos ao livro de Shmuel. Apresentação. Havia em Ramataim um homem das montanhas de Efraim chamado Elcaná, filho de Efraim. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Haná e outra Pniná. Esta última tinha filhos, não os tinha. Cada ano subia esse homem à sua cidade para adorar ao Senhor dos exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Shiló, onde se encontravam os dois filhos de Eli, sacerdote do Senhor. Ok, agora a gente está noutra época, sim? O relato de Sara era o relato dos patriarcas, aproximadamente no ano 1750 antes era comum. Aqui já estamos no 1100, ¿sí? Depois da saída do Egito, que a gente acha que 1280 antes era comum. Aqui a gente já está nas tribos, e Efraim é uma tribo, e Shiló, nesse momento ainda não está o templo de Jerusalém, porque nós vamos ler agora o nascimento de Shmuel, que é quem vai escolher o Shaul como primeiro rei, depois o David, e recém o filho de David, Shlomo, é que vai construir o templo. Então, a forma dos sacrifícios naquela época era o Mishkan, e Shiló era o Mishkan mais grande daquela época. Então, temos no meio, sim, essa construção, aí está o Mishkan, que é onde estão as tábuas da lei, e todo ao redor é o trabalho dos Coanim e dos levitas que fazem os sacrifícios. E as famílias ficam fazendo campamentos, sim, que chegam a pé de muitas cidades, e ficam fazendo campamentos com sua família, fazem o sacrifício dentro do Ohel Moed, do Ohel de reunião, e depois vão para fora para comer do sacrifício. Ok? Sacrifícios que podem ser de gratidão, que podem ser das 3 festas de peregrinação, que pode ser para pedir filhos, que pode ser para muita coisa. Tem muitos sacrifícios, muitas motivações, ok? Então, cada vez que Elcaná oferecia um sacrifício, dava porções a sua mulher Penina, bem como aos filhos e filhas. Essa é uma das poucas vezes que se fala Banim
ubanot, ¿sí? Banea, ubnotea. Também, às vezes, aparecem as filhas acá. E a Haná dava uma porção dupla, porque é uma coisa, uma esquisitez isso, e não tem muito amor no Tanakh fora do já se porque amava, embora estéril. No hebraico, Adonai Sagar Rahma, Deus fechou o útero. ¿Sí? Otra vez a palabra regem. Su rival, y en hebraico a palabra etzará, como en yiddish tzures, o problema, su rival afligía duramente, provocando a murmurar contra el Señor que tinha feito. ¿Sí? Outra vez a concorrência das mulheres pelo amor do homem, se é que tinha filhos ou não tinha filhos. Via a casa do Senhor. Pnina continuava provocando-a, então Haná punha-se a chorar e não comia. No outro relato a gente não sabe, só limos como Sara ficava xangada com a humilhação da outra. Mas olha aqui, o texto muda completamente. Haná punha-se a chorar. Batifque velotohal. Haná punha-se a chorar e não comia. Tem dor aqui. É uma coisa interna dela não ter filhos. É uma frustração para ela. A outra história era uma pressão para ela ter filhos. Aqui uma frustração. Seu marido dizia-lhe: Haná, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Aí a gente entende que a outra tem 10 filhos. Porque outra coisa que vocês têm que entender é que a mulher ficava grávida permanentemente. Era uma coisa contínua, ¿sí? No tinha, claro, no tinha nenhum método anticonceptivo. E era uma coisa para o homem, porque por las leis de Nidá, da purificação da mulher, são muito poucos os dias que quando uma mulher não está grávida, depois tem que 45 dias, ou seja, são muitos poucos os dias que o marido tem para ficar com a mulher, que pode ter relações. Em cambio, com a estéril, o marido disfrutava. Então, por isso também o amor, porque era goce permanente, mas era uma frustração para a mulher, porque não dava filho aos homens. Dessa vez, Haná levantou-se depois de ter comido, bebido em Shilo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira na entrada do templo do Senhor. Haná, profundamente amargurada, olhem aqui como descrevem ela, orou ao Senhor e chorou copiosamente. Ela está desesperada. E orou. É uma mulher que vai fazer uma oração, coisa que a Sara não. Quem orava, quem falava com Deus é Abraão. Ela estava aí só para cumprir o pacto entre Deus e Abraão. Era o meio. Sim, e para fazer o pão e para fisgonear detrás da tenda. Aqui a mulher tem vontade própria e tem palavra própria. E fez um voto, uma promessa, dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignares olhar para a aflição de vossa serva, e vos lembrares de mim, vocês a Hartani, Iscor, Yom Zikaron, se vocês se lembrares de mim, se não vos esqueceres de vossa escrava e lhe deres um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias da sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Nazir.
Esse é um conceito de nascer. Essa é a promessa. Sim, como Sansón, é a mesma história que Sansón, é um voto. A mulher entrega esse filho, como não sei aqui, mas em Buenos Aires, na Argentina, tem famílias cristãs que entregam filhos para a igreja. Bom, esse é o mesmo conceito. Esse é como ou seja, Deus abre o útero para ela e o primeiro filho vai ficar dedicado a Deus. Como vai ficar dedicado a Deus? Vai ir para o Shiloh para ajudar a Eli e não vai cortar cabelo. Tampouco tem que tomar vinho. Haná falava no seu coração e apenas se movia nos seus lábios. Aqui nós temos uma descrição da prece, ¿sí? da tefilá, como ela estava falando. Sem se lhe ouvir a voz. Eli, julgando a ébria, ¿sí? outra vez, a mulher que fala sozinha é ébria, o homem reza, a mulher está bêbada. Eli, julgando a ébria, falou-lhe: até quando estarás tu embriagada? Vai-te, deixa passar a tua bebedeira. E aí ela contestou: não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Olha como outra vez ela se descreve a si mesma. Não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola. Escrava se fala cá como escrava de Deus, como ser, sim? Porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até agora. Então, ela fechou a boca dele e ele respondeu: vai em paz e o que Deus de Israel conceda o que lhe pides. Ok? No dia seguinte, voltaram para sua casa em Ramá. Elcaná conheceu Haná, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Aqui a palavra que nós estamos procurando. E o Senhor lembrou-se dela. Haná concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz um filho. Chamou Osmuel porque pediu ao Senhor. Elcaná, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Haná, porém, não foi. E disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo ao Senhor e ficará lá para sempre. Fíjense como é muito similar às cenas com a Sara. Sara também termina falando de amamantamento, as duas, Agar e Sara, Pnina e ela, só que a descrição da mulher e a esterilidade que atravessam cada uma delas é bem diferente. E aqui o mais importante vem agora, porque agora ela vai entregar ao menino e a Haná vai fazer a tefilá, vai fazer uma oração, que agora a gente vai ler, que é a tefilá mais longa, mais bonita, mais profunda que a gente tem em Tanakh todo. E eu acho que é a mulher que mais fala no texto bíblico, Haná. Ou seja, não temos tanta palavra de mulher como que agora a gente vai ler. Então, quando nasceu o menino, após ter desmamado, claro, sim, todo 3, sim. Isso é a mesma coisa quando os meninos ortodoxos não cortam o cabelo até os 3 anos, sim? Como que aos 3 anos é que acaba a niñez, a infância naquela época. Tomou consigo, levando também 3 novilhos de 3 anos, uma efá de farinha, um odre de vinho, conduzo à casa do Senhor em Shiloh. O menino era ainda muito criança, inmolaram o novilho e conduziram o menino a Eli. Haná disse-lhe: ouve-me, Senhor, eu sou aquela mulher que estuve aqui na tua presença, orando ao Senhor. Eis aqui o menino, porque orei e o Senhor ouviu o meu pedido.
Por tanto, eu também o dou ao Senhor. O Senhor deu para mim, agora eu dou para o Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias da sua vida. E Haná pronunciou esta prece. Agora me tenho que parar porque isso tem que ler. Isso é tão bonito, ¿eh? Ou assim, agrandar. Y dice, ahí empezaba no hebraico, Baitpalel Haná. Haná pronunció esta prece. Não tem muita tefilá no texto bíblico, fora dos salmos, dos Teilim. ¿Sí? Mas essa é uma tefilá, essa é a primeira tefilá como quizá nós conhecemos ela agora. Então ela que falou, exulta meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força, em minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor, em Kadosh Adonai. Não existe outro Deus, além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é Deus que todo sabe. Por ele são pesadas as ações. Sí, aqui também, Deus, por ele são pesadas as ações. Yom Adin, ¿sí? E agora, que consigue Deus? Quebrase o arco dos fortes. Aqueles que são fortes, bueno, o arco se quebra. Enquanto os fracos se revestem de vigor. Ou seja, ele consigue fazer coisas que ninguém consegue. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá luz estéril. Ou seja, esses são os milagros que faz Deus. Enquanto a mãe de numerosos filhos, definha. Outra. Espera. Aí vou. Ou seja, e aqui esse também é um tema do Rosh Hashanah. O Senhor da morte, mi yamut, mi hie, conhecem? O Senhor da morte é a vida. Faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha, exalta, levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente para fazê-los sentar-se entre os nobres e otorgar-lhes um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. Yom Arat Olam, ¿sí? Dirige os passos dos fiéis enquanto os impíos, Richard, bota para aí, perecem nas trevas, porque homem algum vence pela força. O Senhor, sejam esmagados os vossos adversários dos seus, troveche, o Altíssimo, aí tenho que ler no... Não, espera. O sea, sí, no, embaixo. O Senhor, um pouquinho, aí. O Senhor julgue os últimos confins da terra. O Senhor julgue os últimos confins da terra, dará força a seu rei, e engrandecerá o poder de seu ungido. Sí, seu ungido, o Mashiach, o Messias. Aqui tem todos os temas de Rosh Hashanah estão aqui, nessa fila. Aí eu botei no hebraico, que se vocês bota para mim hebraico, Richard, pode? No microfone, por favor. כי לאדוני מצחקי ארץ, וישתת על עולי תבל, ידין נפסי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. Todas estas son parte da tefilá de Rosh Hashanah. ¿Ok? Final. Ok. El Caná voltou para sua casa em Ramá, o menino ficou ao serviço do Senhor junto ao sacerdote Eli.
Shmuel, ainda criança, servia ante o Senhor trabalhando com um efod de lino. Sua mãe fazia-lhe cada ano uma pequena túnica que ele levava, ou seja, uma vez ao ano ela ia para ver o menino, quando subia com seu marido para o sacrifício anual. Eli abençoava Elcaná e sua mulher. Richard, sube para mim. Concédate, ó Senhor, filhos desta mulher. Essa é a benção do Eli. Concédate, ó Senhor, filhos desta mulher em recompensa do dom que ela lhe faz. E voltaram para sua casa. O Senhor visitou Haná. Outra vez a nosso tema. O Senhor pacadet Haná. E ela concibió, dando a luz 3 filhos e 2 filhas. Chegaram as mulheres também. E o menino Shmuel crescia na companhia do Senhor. Então, vemos aqui como temos 2 leituras. Essa leitura a gente lê depois da Sará. Como são diferentes, o mesmo conceito, a mesma situação de esterilidade, mas 2 perspectivas diferentes que se complementam. E as 2 a gente lê no Rosh Hashanah. A primeira é o nascimento do mundo, o Yom Harat Olam, o nascimento do primeiro judeu. E ela também vai entregar a ele, porque depois, o segundo dia, a gente lê a Keidat Yitzhak, sim? O sacrifício, que não foi, de Yitzhak. E segundo a tradição do Talmud, quando Sará ficou sabendo que o Abraham ia matar o Yitzhak, ela morreu. Sim, da dor. E essa outra leitura que fica conectada com a Tfilá, com o que acontece conosco nesses dias de reflexão, de mudanças, de fazer contas do que fizemos. Sim? É bem distintas as 2 maternidades, mas todas a gente lê em um lapso de 20 minutos, 15 minutos. E é o coração da nossa tefilá. Então, eu sempre falo que a nossa tradição é uma tradição patriarcal, machista, sim? Mas no dia, dos dias mais importantes do ano, temos o protagonismo de 2 mulheres em nosso serviço religioso, com sua problemática, com sua palavra, sim? com seu sentimento. E isso não é pouca coisa. Então, bem-vindo ao Rosh Hashanah com o lugar da mulher. Ainda falta um pouquinho mais. Richard, volta agora para mim. Todas as iconografias do Rosh Hashanah tem homens soprando shofar, homens lendo Torá, homens começam a fazer alguma coisa na arte com também mulheres tendo outros protagonismos, ¿sí? Não somente pariendo os filhos, sino também lendo da Torá, tocando shofar. Então, isso é tudo. Que seja um bom ano para todos e que venha paz pronto em Israel e trabalho e bem-estar em nossos países na Latinoamérica e que os reféns voltem prontinho. E que a leitura da Torá seja inspiração para o ano todo. Ok. Amém, amém. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém, um comentário, alguém? Muito enriquecedor, muito. Muito interessante o seu trabalho, a sua pesquisa. Bom, tomara com a leitura da Torá que
não sei aqui, eu já não me lembro, mas é comum que na leitura da Torá todo mundo começa a falar, né? Começa a comentar coisas e fica um momento sem muita concentração. Tomara que esse ano a gente possa se concentrar na leitura e conectar com estas duas mulheres. Pode falar, Silvia. Pega o microfone e fala com ela. Silvia, abriu o microfone da Silvia. Boa noite, Silvia. Abre o microfone para a gente poder te escutar. Acho que está aberto. Ah, então tá, pode falar. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Norma. Acho que eu estou sem câmera. Tudo bem? Mas tudo bem, mas você já me viu hoje de manhã. Sim, eu te vi. Tá visto. Eu ia falar de uma outra mulher. Eu não sei se é uma mulher específica, mas eu estava olhando a Haftará de Araçaná também, que tem Jeremias, tem as mulheres que perdem os filhos. E eu não sei se são essas mulheres que você está falando, eu realmente não sei. Bom, no Talmud, quando a gente falou que no Rosh Hashanah a gente lembra de Sará, Haná, que a gente leu, e Rachel. E a Rachel, Raquel. A gente lê Rachel em Irmiau, Jeremias. O Jeremias é o profeta que viu a destruição do templo. É o profeta que prediz a destruição, que viu a destruição e que sobreviveu à destruição. Então, ele, segundo a tradição, ele é quem escreve o livro de Ijá, o livro das lamentações. Então, ele em toda a sua profecia, ele fala todas as coisas terríveis que viu no momento da destruição do templo e a saída do exílio do povo judeu. Então, nesse contexto, ele fala dos filhos de Efraim, sim? Os filhos na referência aos filhos de Jacob, e aí é que a gente essa é a lembrança de Rachel. Por isso eles falam que em Rosh Hashanah também a Rachel foi lembrada e concebeu a Yosef. Porque ele fala dos filhos que foram para a guerra, foram para o exílio. Exatamente, para o exílio e que vão voltar, porque também o Jeremias, como todos os profetas, traz depois uma esperança de que as coisas podem mudar e que Deus finalmente vai lembrar da... também nós lemos Jeremias naquele troço da Midá de Sichronot. Sim. Nós lemos da Torá 3, dos Salmos e dos Profetas. E dois dos versículos são de Jeremias, porque é ele que fala isso, que os judeus pecaram e que foram embora e blá, 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 mas Deus lembrará a aliança que fiz com os pais e voltarão e retornarão para a Terra Santa. Sim, mas por isso Rachel também está nessa tríada de mulheres. Obrigada. Entendi. Não, por favor. Mais alguém querendo fazer uma pergunta? Um comentário? Achei engraçado não só a gente ler o texto traduzido e tudo mais, mas ver como se constroem as imagens, né, da estéreo como útero fechado, e é bem visual, né? As metáforas ficam mais claras quando você lê o texto até. E não sei, foi bem interessante mesmo. Sabe que tem outra que eu gosto muito, eu gosto muito da etimologia em geral. E eu gosto muito, e tem muitas palavras que em hebraico tem um significado e no grego tem um significado
completamente diferente. Por exemplo, a palavra Hanukkah. Como vocês traduzem Hanukkah? Festa das Luzes. Ok, mas, por exemplo, se eu falo Hanukkah Tabait, não? Ok. Hanukkah é inauguração. Se inaugura... Inauguração se fala aqui também? Isso. Ok, inauguração. Porque eles reinauguraram o templo, limparam o templo e reinauguraram, e isso é Hanukkah. Hanukkah é inauguração. Agora, a palavra Hanukkah, a raiz da palavra Hanukkah é Hinuch, é educação, é entrega, é dedicação. Se dedica o templo a Deus. Sim, antes os romanos sujaram ele, dedicaram ele aos outros deuses. Agora a gente limpiou, dedicou a Deus e reinaugurou o templo. Mas, e vem da palavra hinuch, educação, sim, dedicação. Mas no grego a palavra inauguração vem da palavra augur. Augur é o cara que olha para o céu e vê o voo dos pássaros. Se o pássaro vai para lá, é uma coisa, se vai para lá, é como uma adivinação. Então, mientras que o judeu, a inauguração é uma coisa de educação, de dedicação, de pôr a razão, a alma nessa coisa, para os gregos era uma coisa de adivinação, uma coisa fortuita, azarosa, se for para um lado, para outra. E o mesmo com a histeria, né? Com a histeria e com a misericórdia, ou uma palavra que não existe, mas que vem do útero e que é a coisa boa do útero, da proteção, da proximidade, sim, do abraço, do que faz o útero, a mulher com o útero com o filho. Eu fiz uma discussão outro dia sobre tzedakah e caridade, e eu comparei tzedakah com Rachamim, com todo os quatro conceitos. E aí eu achei interessante agora entender isso de Rachamim também. Para mim, Rachamim era uma coisa muito divina, elevação, e é uma coisa bem material quase. Eu agora não me lembro onde, mas pode ser que em Jeremias, eu acho que em Jeremias, e eu acho que a Haftará que nós lemos, se fala do regem de Deus, do útero de Deus, de onde, que a única vez que na Torá, que no Tanakh, se associa Deus com alguma coisa feminina. Depois vamos ter na Cábala, sim, que tem alguma coisa da feminidade de Deus. Mas essa regem é como que Deus pariu do regem de Deus, como que Deus tem útero. E para mim isso é Yom Harat Olam, é uma imagem do dia do nascimento do ser humano, que é Deus sendo um ente, uma coisa que pare, sim, que cria um filho, que nem a mulher, quando é muito mais próxima a sensação da criação do Adão ao nascimento de um filho da mãe, não? Que sai das entranhas, que é a paternidade. Mas, como tudo foi escrito pelos homens, Deus é um pater e não uma mãe. Mas nós temos que trazer a mãe de Deus, porque Deus não é nem pai nem mãe, é tudo. Só um comentário sobre o que você falou do grego. Agora já estou com câmera. Em português se fala mau agouro, que é dessa mesma raiz. Mal augúrio, falou- sim. Agouro, mau agouro. Sim. Mau Auguro é sorte. um adivinho. Auguro é um adivinho. Mas mau agouro é como se fosse má sorte, uma sensação ruim.
Sim, mas o augúrio, a etimologia do augúrio, que é a mesma coisa, isso é do voo dos pássaros. Isso. Essa é a origem da etimologia. Sim, mas é o mau augúrio, sim. O bom augúrio. O auguri, em italiano, auguri é Mazal Tov. Tante auguri. A Né? gente canta, tante auguri a te. Nessa data. Eu não sei italiano. Que bom. Bom, Mazal Tov, por isso também trouxe a Libra. Por isso que é interessante, porque a gente acha que o zodíaco ou a astronomia não tem a ver. Quando nós falamos Mazal Tov, estamos dizendo que nesse momento que você vai se casar ou que tem um filho, que seja, os astros estén em sintonia, ¿sí? Os astros estén bem dispostos para trazer, claro, boa vida, boa sorte ao casal, ao menino. Isso é Mazal Tov. E a questão da Mazal é muito ligada à cultura judaica. Só que não ligamos. Por isso trouxe a Libra, porque. E eu não quero entrar mais antes da Libra, o signo do zodíaco que vem antes da Libra, sabem qual é? Virgo, a Virgem. Que tem a ver um pouco com a mulher, a esterilidade. Sí, é Virgem, e com a lei, com a Libra. Fica concebendo um filho. Não é tão longe da nossa história. Outra coisa também que eu achei interessante é toda essa introdução que você fez das tradições, porque realmente a história muitas vezes parece um conto, né? E não é quase um tratado, né? Disso você coloca a posição de Sarah talvez numa posição antagonista, de vilã, quando você tem essa coisa de dar a serva, uma coisa bem senhoril, mas não, é uma coisa normal, é bem isso. Sim. E tem outra coisa que você me Hum. faz lembrar, e que é que nessa época de Rosh Hashanah, que é o começo do outono, e começam a que cada vez a curtar os dias e a fazer mais longas as noites, em quase todas as culturas, a mesoamericanas, celtas, mexicanas, babilônicas, ou Irã, Turquia, essa, no otoño tem alguma festividade vinculada com os mortos, como Iskor, como Yom Kippur, ¿sí? O Día Terrible, o Día ese, o Día dos Mortos, como Día dos Mortos, como Halloween, un poquito más a frente, como después va Navidad. Van se sumando as festividades do outono e inverno, que tem a ver com a escuridão, com os mortos. Então, nós temos que tocar o shofar para nos despertar, porque é um período muito de letargo, muito aletargado, se diz também em português, aletargado, muito Letargia. Ok, isso. Então, por isso a gente tem que escutar o sonido de shofar para nos despertar, porque começa o período mais pessimista, sim, de mudança também, sim, as folhas dos árvores, a folhagem, né? Ou seja, é um período da natureza que quase nós não ligamos porque vivimos na cidade e não temos vínculo quase com a natureza. Aqui tem mar divino, praia preciosa, mas naquela vida da natureza, essa época era uma época diferente. Começavam as chuvas, e a chuva que trazia a força para a terra, sim, como que tem um pouco a ver com a concepção, como que é um momento que a terra pode conceber, sim. Festividade. Sim, se bem tem Sukkot que tem a recoleção, tem, por exemplo, trigo, a cevada,
Caiu. E a semente como o símbolo do homem inseminando a terra, né? A água também, né? Porque A água também, que a como água uma coisa de inseminação, de trazer o fluxo. Bueno, quando a Sara fala de que está velha, que já não tem a regla das mulheres, ela fala, eu já não tenho Edna. A minha filha, o nome da minha filha é Edna, mas Edna vem de Edén. E quando ela fala isso, está falando que o Edén era, ficava na Mesopotâmia, rodeada do rio Tigris ou do rio Éufrates, e uma mulher na menopausa está seca, não tem água, não tem umidade. Então ela fala, eu não posso ter Edna, não posso ter prazer, mas a Edna era, eu acho que é Rashi quem fala que não tem umidade vaginal, literal. Ele fala disso. Esta velha não tem umidade vaginal, não pode ter prazer porque não tem Edna, não tem Edén, não tem água que umedeça e que faça para ela ter prazer com o Abraham. Não só que está velho, sino que tem alguma coisa fisiológica que não permite a ela ter prazer. Muito interessante, porque essas coisas, quando nós lemos com as crianças, nós ficamos saltando para que não olhem que tem sexo na Bíblia, né? Mas tem muita coisa disso, é muito legal. um assunto que não tem muito a ver, você falou do zodíaco, né? Da Libra e da Virgem. O templo aqui, não sei se vocês se recordam, eles têm uma. No fundo, eles têm todo o zodíaco. Todo? O zodíaco, no grande Onde? templo, no grande templo, no Rio. Sim, sim, isso é muito judaico. Ou seja, tem uma parte da biblioteca judaica que fala como que isso é legal e tem parte que é bobagem, mas como a cábala, como muita coisa, mas é muito judaico, sim. E muita gente acha aquilo ali. Não se entende o que. Eu já escutei. Não, Agora mas você o falando, eu me zodíaco, lembrei. sim, está muito presente, sim, sim. Tem várias sinagogas em Israel de escavação que tem o zodíaco no chão. Sim, no chão, no mosaico, sim, tem. Sim, sim, sim. E foi um arquiteto italiano que fez o grande Ah, templo. sim? Sim, sim, tem muito arte com o zodíaco, sim, sim. Bom, gente, vamos ler então nessa terça de manhã, vamos ler as mulheres da nossa tradição. Assim que Shana Tová para todos. Shana Tová, obrigada pela aula. Shana Tová. Shana Obrigada. Tová, muito bom, muito interessante. Aprendi bastante. Deixa eu só finalizar aqui.